pessoal, bom dia alunos do 8º ano. Olha só, hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas, tá? Desse capítulo aí que a gente está trabalhando, que é sobre o clima e a previsão do tempo. Então, nós vamos dar sequência. É importante que vocês assistam esse vídeo, é importante que vocês compreendam isso que a gente está querendo falar para a gente chegar ao nosso objetivo como aula, como método de conhecimento, tá bom? Hoje na página 176, para todos os alunos do 8º ano, tá bom? Para todos os alunos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os fatores relacionados à previsão do tempo. Os fatores relacionados à previsão do tempo. Quais são esses fatores? Como chegam-se essas conclusões? Quais são as evidências que são encontradas para que a gente entenda, para que a gente tenha essas informações diárias, tá? Então a gente vai tentar entender um pouco quais são esses fatores, tá? Porque o tempo está sempre mudando. Isso é uma pergunta, é umas características que a gente vê no dia a dia. Por que está sempre mudando? Tem dia que está sol, tem dia que está chuva, tem dia que amanhece chovendo e termina com sol, tem dia que começa com sol e termina chovendo, tem dia que está nublado, enfim, o tempo está sempre mudando. Que fatores possibilitam prever o estado do tempo em algumas horas e alguns dias antes, tá? Para essa previsão, são considerados fatores que são variáveis, ou seja, existe uma variação nesses fatores, como a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a velocidade e a direção dos ventos, as massas de ar e chuva, são eles que indicam as condições do tempo. Então, as pessoas que trabalham com esses meteorologistas, os climatologistas, começam a identificar essas funções e, baseado nisso, é que eles conseguem tirar as conclusões para formar essa previsão do tempo, tá certo? Então, esses fatores influenciam mutuamente, por isso, os meteorologistas não consideram em suas previsões os fatores e fenômenos atmosféricos isoladamente. Por exemplo, a associação da queda da pressão atmosférica e a umidade do ar e a mudança da velocidade do vento indica provável chegada de chuva. Então, um fator só desse não é suficiente. Eles associam um fator com o outro para que ele possa chegar à conclusão final relacionado a essa previsão do tempo. Deve-se associar a temperatura com a umidade do ar, a velocidade do vento, para que se chegue a uma conclusão. Então, a gente vai ver agora passo a passo, um por um, para que a gente entenda um pouquinho de cada. Agora, temperatura do ar, página 176, tá? As partículas e os gases formam o ar, esse ar que a gente vê aí, que a gente respira, como todo tipo de matéria. Estão em constante agitação. A intensidade desse movimento contínuo depende do estado físico da matéria. A grandeza que nos dá a noção desses graus de agitação é a temperatura. A gente diz assim, hoje está a máxima de 28 graus e a mínima de 18 graus. Hoje a máxima está de 38 graus. A gente vê essas observações aí, tá certo? Essas observações, tá certo? Então, a temperatura também é medida diretamente proporcional ao grau de agitação térmica das partículas de um corpo. Quanto maior a agitação, maior a temperatura, ou seja, a temperatura é movida por essas partículas. Quanto maior ela está agitada, elas vão se chocando e a temperatura também vem aumentando baseado nisso. A temperatura do ar é medida por meio de termômetros. Geralmente nas grandes cidades, a gente vai encontrar esses termômetros nas praças, em alguns lugares esses termômetros, tá? Os boletins meteorológicos também costumam indicar as temperaturas máximas e mínimas previstas para determinados períodos de tempo. A diferença entre essas temperaturas é a amplitude térmica, a sensação térmica, na verdade. Muitas vezes a gente tem uma temperatura de, sei lá, de 37 graus, mas a sensação térmica, dependendo do dia, vai chegar a 48, 49, quase 50 graus. Está fazendo 37 no termômetro, mas o calor, aquela sensação de quentura é bem maior do que a temperatura, tá? O vapor d'água presente no ar ajuda nesse calor. Assim verificamos em lugares mais secos que a menor retenção de calor na atmosfera, consequentemente pode fazer um calor durante o dia devido à incidência de raios solares e muito frio à noite, pois a baixa quantidade de vapor d'água que o reverte o calor, assim a amplitude térmica é maior nesses locais que locais de clima mais úmidos, tá?
Ainda as partículas de ar próximas da superfície da Terra, em um dia quente de verão, estão agitadas do que um dia de frio. Aqui abaixo nós temos um gráfico, observe aí o gráfico que ele está medindo a temperatura em capitais brasileiras, tá? Em Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, em Salvador e em São Paulo. Aí o gráfico ele tem um eixo na vertical e um eixo na horizontal. O eixo da horizontal está medindo aí os meses do ano, de janeiro a dezembro. E o eixo na vertical está medindo a temperatura, 10 graus, 15 até 35 graus. E essas linhas pontilhadas, uma em vermelho, uma em verde e uma em azul. A vermelha significa Rio de Janeiro, a verde Salvador e a azul significa São Paulo. A gente está vendo aí a variação de temperatura. São Paulo, ela varia entre 27 aí vai descendo aqui ao longo dos meses do ano. No mês de junho ela tem uma queda aqui para quase 20 graus, depois em dezembro ela retorna a 27. Já em Salvador, ela inicia ali janeiro com 30 graus, depois aqui no meio do ano, em junho, julho, ela tem uma queda para 26 graus também, depois retorna. Rio de Janeiro, que é a cidade mais quente aí, a capital mais quente, inicia aí com 30 graus, 34 graus, depois tem uma queda aqui no meio do ano. Geralmente no meio do ano aqui tem uma incidência de queda na temperatura, ou seja, fica um pouco mais frio, um pouco menos quente também, tá certo? Então um pouquinho dessas características. Aqui é a umidade do ar. A umidade do ar, na página 177, diz respeito à quantidade de vapor d'água presente na atmosfera, o que caracteriza se o ar é seco ou úmido, tá? Tem importância também de se dizer da umidade relativa do ar. Quando esse ar está muito seco ou está muito úmido, a gente, os seres humanos, os animais, as plantas conseguem notar, conseguem identificar. Quando está muito seco, pode causar alguns problemas, e quando está muito úmido também pode trazer alguns problemas. Então ele tem que manter um equilíbrio, certo? Um equilíbrio. Quando a gente fala de umidade relativa do ar, comparamos a umidade por aparelhos, que é o higrômetro, está aqui do lado, com um valor teórico máximo estimado para aquelas temperaturas. A umidade relativa do ar varia de 0%, que seria a ausência de vapor d'água, a 100%, que seria a quantidade máxima de vapor d'água, que indica que ela está saturada. Tá? Essa região de clima seco, a umidade relativa do ar se mantém muito baixa ao longo do período, por exemplo, deserto, aqui no nosso Nordeste, em alguns lugares, no centro-oeste do Brasil também. Tá? As chuvas, portanto, são escassas. É o caso da Caatinga, como eu falei aqui no Nordeste, que o clima é semiárido e é caracterizado por seco, por quente e seco. Tá bom? E aqui na página, aqui a gente tem uma construção de um pixicômetro, mas a gente não vai ver isso agora. Aqui nós temos na página 179 a pressão atmosférica. Tá? A gente vai entender um pouco sobre a pressão atmosférica agora. O ar exerce a pressão, que é a força aplicada sobre determinada superfície. Quanto maior a coluna de ar em contato com a superfície, maior a pressão atmosférica. A pressão exercida pelo ar na superfície da Terra é chamada de pressão atmosférica e é medida com um instrumento chamado de barômetro. Essa pressão está relacionada à altitude. Tá? Quanto maior a altitude, menor a coluna de ar sobre a superfície. Consequentemente, menor a pressão exercida pelo ar. Além da altitude, outros fatores influenciam a pressão atmosférica, como a temperatura do ar. Quando o ar está aquecido, ele se expande. Quando ele ocupa um volume menor, tá? Se torna menos denso. Em consequência, a diminuição da pressão atmosférica local, em regiões da atmosfera, com o ar mais frio, tem pressão atmosférica maior que com o ar mais aquecido. Isso difere e origina-se os centros de baixa e alta pressão atmosférica, ou seja, o ar quente ele é mais leve, ele sobe, e o ar frio ele é mais denso, então ele desce. Aí, muitas vezes no jornal a gente vai acompanhar alguém dizendo assim, tem um sistema de baixa pressão atmosférica, um sistema de alta pressão atmosférica. Então aqui na página 180 a gente vai ver um pouquinho. Observe abaixo aí o esquema representando os centros de pressão e as setas que indicam a direção dos ventos. Verifique as ocorrências resultantes dessas condições, tá? Aí nós temos aqui em vermelho essa bola aqui com umas setas ao redor com a letra B, que remete ao centro de baixa pressão atmosférica. E aqui essa azul ao centro de alta pressão atmosférica. A baixa pressão concentra a umidade em uma região da atmosfera
ajuda a formar nuvens e favorece a chuva. Tá? A baixa pressão, em vermelho. Já a alta pressão retira a umidade da região atmosférica, o ar seca e menos nuvens se formam, diminuindo a chance de chuva. A diminuição da pressão atmosférica em dado local pode apontar o aumento da umidade do ar, o que indica a possibilidade de chuva. Já a alta pressão atmosférica geralmente está relacionada com o céu claro e sem chuva e seco. Tá, pessoal? Então espero que vocês tenham acompanhado aí, assistam ao vídeo, tentem entender qualquer dúvida que vai tirando junto, tá bom? Até a próxima aula, fiquem todos bem.